Olá, vamos resolver então a primeira questão de matemática. Essa questão ela está com o número 31, mas é porque eu estou fazendo a prova tipo 2 da cor verde, né? É importante aqui a gente destacar o tipo de prova, porque dependendo do tipo, da cor, né? A questão é a mesma, mas ela muda, né? A posição dela lá no caderno. Aqui a gente tem uns rabiscos aqui, mas é porque foi a pessoa que prestou o concurso, né, que me enviou as fotos aí da prova, que é a prova dela, né? Então é uma inscrita aqui no canal que pediu para que eu resolvesse a prova. Então esses rabiscos, por enquanto, eles não fazem parte aí da minha resolução. Então vamos ler a questão e ver o que se pede. Aqui diz o seguinte, ó, dois times, A e B, disputam uma liga de vôlei. Os jogos de vôlei não têm empates. Então isso é importante. Ou ganhou ou perdeu. O time A ganhou 3/4 das partidas que disputou. E o time B ganhou 5/6 das partidas que disputou. Além disso, o time A ganhou 3 jogos a mais do que o time B. E também perdeu 3 jogos a mais do que o time B. Assim, o time A disputou o seguinte número de partidos. E aí a gente tem as alternativas A, B, C, D, E, né? 24, 28, 32, 36 e 40. Então vamos pegar essas informações aqui numéricas, né? Então a gente já sabe que tem dois times, tem o time A e o time B, né? Então a gente vai ter aqui o time A, ele disputou algumas partidas, mas o enunciado não diz que o time A e o time B disputaram o mesmo número de partidas. Então eu vou dizer aqui que o A jogou X partidas, tá? Vamos começar assim, X partidas. E o B jogou Y partidas, né? Porque a gente não sabe se são iguais. A única coisa que a gente sabe, né, são essas informações iniciais. Ele diz o seguinte: o time A, das X partidas que ele disputou, 3/4 ele ganhou. Então a gente escreve aqui, ó, 3/4, né, de X, né? 3/4 de X, ele ganhou. E se 3/4 ele ganhou, a gente sabe que 1/4, né? Porque a soma tem que dar 1/4 de X, ele perdeu. O enunciado deixa bem claro que não tem empates, então só ganhou ou perdeu. Agora o B. O B ele diz que o time B ganhou 5/6, né? 5/6 de Y. Ele ganhou. Vou colocar um G aqui de ganhou. Se ele ganhou 5/6, quanto que ele perdeu? Ele perdeu 1/6. 1/6 de Y, então ele perdeu. Pronto, isso daqui são essas duas informações iniciais aqui do enunciado. Aí agora ele te dá mais informações aí para a gente poder montar um possível sistema, né? Ele diz que além disso, o time A ganhou 3 jogos a mais que o time B. Então vamos pensar nisso daí. O time A ganhou 3/4 de X, né? A gente coloca aqui, ó, 3/4 de X. Só que ele diz que ganhou 3 a mais que o B. Então a gente vai colocar isso igual. O time B ganhou 5/6 de Y, né? Porque como eu falei, XY, são partidas que ele não deixa claro que foram iguais, né? Então ele diz que o time A, esse 3/4 de X, são as partidas ganhas do A. Ele ganhou o B mais 3 jogos. Então a gente coloca o mais 3 aqui. Aí depois ele diz que também perdeu 3 jogos a mais. O time A, ele perdeu 1/4, né? Então ele tem aqui, ó, 1/4 de X. E o valor numérico 1/4 de X é o mesmo que o time B, só que ele diz que ele perdeu 3 jogos a menos que o B, né? Então eu vou escrever aqui 1/6 de Y, que é o total de partidas que o B perdeu, né? O B perdeu isso daqui, e o A, ele perdeu a mesma quantidade de B, só que com 3 a menos, né? É isso que ele diz, né? Ó, veja só. E também perdeu 3 jogos. Não, é a mais no caso. Ele perdeu 3 jogos a mais que o time B. Então eu somo 3 aqui. Ele perdeu, é o mesmo que o B, só que 3 a mais. Não é isso? Pronto. A gente montou um sistema linear. O que eu vou fazer aqui para resolver esse sistema? Eu vou pegar essa segunda equação, né? E vou multiplicá-la
por algum valor que vai eliminar a variável x ou a variável y. Como ele quer? O time A disputou o seguinte número de partidas. Ele quer saber o número de partidas do time A, que é o x, então eu vou eliminar o y. Para isso, eu vou multiplicar essa segunda equação por menos 5. Porque com isso, veja só o que eu vou atingir aqui, né? Com isso eu vou multiplicar toda a equação. Então eu vou ter aqui, ó, menos 5x sobre 4 igual menos 5y sobre 6 menos 15. Com isso eu atinjo aqui um valor numérico oposto desse valor numérico aqui em cima, né? Sobrando apenas a variável x. Então eu tenho aqui, ó, 3x sobre 4. Aqui na equação de cima eu não multipliquei por nada, então eu só vou copiá-la novamente. 5y sobre 6 mais 3. Agora o nosso sistema ficou ajustado. Eu vou fazer o que aqui então? Eu vou somar, né? Eu vou simplesmente somar essas duas equações aqui. Vou fazer essa soma, porque eu fiz toda essa estratégia de multiplicar por menos 5, porque aí eu sei que a variável y, na hora que eu fizer essa soma, vai dar 0. Então aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter o 3x sobre 4 somados com menos 5x sobre 4. Isso é igual a 0, né? Porque deu 0 aqui essa soma. E aí eu tenho mais 3 somado com menos 15. Bom, 3x4 menos 5x4, isso dá menos 2x sobre 4, que é igual a menos 3 mais 15, isso dá menos 12, não é isso? Aí fazendo um pequeno ajuste aqui, né, ó, 2 dividido aqui pelo 4, isso dá menos x sobre 2, menos x sobre 2, igual a menos 12. Bom, menos e menos em ambos os lados, a gente sabe que a gente tem aquela estratégia de multiplicar por menos 1, então isso vai ficar positivo. Daqui eu tiro que o x é igual, vou fazer o produto aqui cruzado, e x é igual a 24. Então, 24 partidas para o time A, o que corresponde exatamente à letra A aqui deste exercício. Vamos continuar, então, os demais exercícios da prova com os próximos vídeos. Então, até lá!